caso considerado um dos mais desconcertantes da história recente da Rússia e muitos o chamam de Arquivo X soviético. Olá, meu povo, eu sou a Rai. Bora bater um papo reto? Estou aqui para trazer mais um vídeo de reflexão sobre nossas escolhas e principalmente sobre algumas coisas que acontecem nas nossas vidas que servem como um sinal, um aviso sobre algo que está para acontecer. Pode ser novidade para você ou não, que existem casos insolucionáveis ou difíceis, argumentos concretos sobre algum caso que ocorreu há muito tempo, que apesar de todos os objetos úteis, linhas de raciocínios para investigações, há casos que estão engavetados e alguns deles por sigilo de Estado. Entre 1º e 2º de fevereiro de 1959, alpinistas e especialistas em cross-country, estudantes do Instituto Politécnico de Ural, atual Universidade Técnica do Estado de Ural, foram encontrados mortos em um acampamento em uma passagem nos Montes Urais, na Sibéria. Seus corpos estavam espalhados pelo local com ferimentos graves e sua tenda tinha um corte feito por dentro, sinal de que poderiam ter tentado escapar de alguém ou de algo que estava no interior. Naquela época, concluiu-se que uma força natural insuperável causou suas mortes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui o teu like, se inscreve no canal e ativa os sininhos para receber as notificações, que vai me ajudar muito. Então, bora lá! Algum tempo depois, as autoridades soviéticas batizaram o local onde aconteceu a tragédia de Passagem Dyatlov, em homenagem ao líder da expedição Igor Dyatlov, de 23 anos. Em fevereiro deste ano, 60 anos depois do ocorrido, a promotoria russa anunciou que reabriria o caso, a fim de acabar com o mistério sobre as mortes. A jornalista Lucy Ash investigou o caso para um documentário de rádio do Serviço Mundial da BBC. Ela conversou com parentes dos estudantes e teve acesso a seus diários, cartas e fotos que tiraram antes de embarcar na viagem e reconstruiu as circunstâncias em torno da fatídica excursão de esquiar ao longo da travessia. O grupo, originalmente formado por 8 homens e 2 mulheres, reuniu na cidade Yekaterinburg, no centro-oeste da União Soviética, em 23 de janeiro de 1959. De lá, eles viajaram de trem para Irdel, ao norte dos Montes Urais, onde chegaram 2 dias depois. Naquela mesma noite, atingiram seu destino, o último assentamento no extremo norte da região. O plano em si era partir para agora uma montanha com cerca de 1.200 metros de altura, supostamente na língua indígena local, onde significaria "não vá lá", disse Ash. A rota que tiveram que percorrer até chegar ao destino foi considerada categoria 3, a mais difícil. No entanto, todos os membros do grupo eram esquiadores experientes, inclusive em expedições de montanha. Eles começaram a viagem no dia 27 de janeiro, mas um dia depois, um dos membros do grupo, Yuri Yudin, de 22 anos, teve de retornar devido a uma dor intensa no nervo ciático. Ele foi o único sobrevivente do grupo. Mas afinal, o que aconteceu? A jornalista Lucy Ash foi a vice-rally e fez a mesma viagem para a montanha que acredita-se que os jovens tenham realizado. Mas, em vez disso, ela usou uma moto para a neve, ao invés de esquiar. Um guia local chamado Sasha disse que provável que o grupo tenha percorrido o Vale do Rio, seguindo rastros de caçadores indígenas que viviam na área. Deve ter sido árduo fisicamente, porque os estudantes tiveram de transportar suprimentos em suas barracas, afirmou o guia. Está tão frio aqui que não consigo sentir o meu rosto, percebeu a jornalista da BBC durante a viagem. Em alguns pontos você afunda na neve. Na noite de 1º de fevereiro, os estudantes acamparam na encosta do leste da montanha Jolata, que significa
fica a Montanha da Morte, em Mansi. Nesta época do ano, as temperaturas chegam a menos de 30 graus Celsius, disse Sasha. Muitos se perguntam por que os jovens escolheram este lugar tão exposto ao clima para seu acampamento. Não parece um lugar muito sensato para montar uma barraca, afirmou o guia. Eles poderiam ter descido até o rio, onde haviam água e madeira para fazer fogo. Uma teoria é que após chegar a esse ponto, eles não queriam voltar para trás, mas ainda assim foi uma escolha incomum para um grupo experiente. Nenhuma notícia. Igor Dyatlov havia prometido avisar a universidade por meio de um telegrama quando o grupo retornasse aos Birzhal, o que deveria ter ocorrido em 12 de fevereiro. No começo, ninguém ficou surpreso por eles não terem voltado ao prazo previsto. Eram comuns atrasos por causa do mau tempo. Mas quando chegou o dia 20 de fevereiro, ninguém teve notícias do grupo por 3 semanas. As famílias dos alunos ficaram preocupadas e o Instituto Politécnico enviou um grupo de busca à área, formado por estudantes voluntários. Os jovens encontraram uma tenda enterrada na neve e no interior viram apenas objetos incluindo várias botas de neve e carne que haviam sido cortada e colocada em pratos, como se os esquiadores estivessem prestes a comer. Eles também descobriram que a tenda havia sido cortada por dentro. Talvez eles estivessem desesperados para sair. Mas por quê? Ash se perguntou. Um dos estudantes que participou da busca ativamente há 60 anos disse à jornalista que encontrou algo ainda mais estranho. Perto da tenda vimos pegadas congeladas, como se tivessem sido feitas por pessoas usando meias ou descalças, disse ele. No dia seguinte, retornaram e confirmaram seus piores medos. Eles começaram a encontrar os corpos. Alguns usavam apenas roupas íntimas, outros estavam vestidos, mas descalços. A causa oficial da morte foi hipotermia e congelamento, mas alguns dos corpos estavam com ferimentos graves, que não tinham nada a ver com o frio. Uma das mulheres tinha uma forte contusão no lado do corpo, que parecia ser feito por um porrete. Outro estudante tinha o crânio fraturado. Os últimos 4 corpos foram encontrados apenas 3 meses depois em uma ravina, quando a neve derreteu. 3 tinham ferimentos fatais, incluindo uma fratura no crânio. A outra mulher e outro dos homens também tiveram fraturas no tronco, que só poderiam ter sido causados por uma força enorme, comparável a um acidente de carro. Descobriu Ash. Finalmente, eles encontraram um detalhe macabro. Uma mulher não tinha a língua e 2 das vítimas não tinham os olhos. Suspeitos. Tatiana, irmã de Igor Dyatlov, disse à BBC que viu uma foto de seu irmão em seu caixão e que chamou sua atenção seu cabelo cinza. Todos os pais acreditavam que essas mortes tinham algo a ver com os militares, foi dito às famílias. Vocês nunca saberão a verdade, então parem de fazer perguntas. O que poderíamos fazer? Naquela época, se lhe dissessem para calar a boca, você cumpria, disse ela. Valery, um dos líderes tribais, cujo pai participou dos esforços de busca dos esquiadores, disse que os homens de sua comunidade foram inicialmente considerados suspeitos, porque ninguém mais morava na área. Fomos acusados apesar de a aldeia Mansi mais próxima ficar a 100 km da passagem de Dyatlov, disse ele. Vários indígenas foram presos e interrogados. Algumas testemunhas dizem que os suspeitos foram inclusive torturados. Um livro escrito em 2015 sobre o misterioso caso sugeriu que um grupo de caçadores mansis drogados após um ritual xamânico poderia ter perdido a cabeça quando viram que os estudantes acampados em solo sagrado. Teorias. Teoria do foguete. Valery acredita que a morte dos jovens poderia ter uma explicação tecnológica. Ele acredita que um foguete caiu na área e envenenou o grupo. Muitos acreditam nessa
essa teoria. Em plena Guerra Fria, a União Soviética era líder na produção de armas e equipamentos espaciais. A mãe de Valery até se lembra de ter visto um objeto voando no céu naquela época. Há muitos russos que acreditam que o Estado encobriu o que aconteceu neste caso. O ex-presidente Boris também foi formado pelo Instituto Politécnico de Urá, que acreditava que algo incomum havia acontecido. No total, estima-se que haja cerca de 75 diferentes explicações sobre o que realmente poderia ter acontecido. E uma delas é que as mortes foram causadas pelo abominável Homem das Neves, também conhecido como Yeti. Há também aqueles que acreditam que foi uma abdução extraterrestre. Esse interesse persistente foi o que levou as autoridades russas a anunciarem a reabertura do caso, ou seja, da investigação, em fevereiro passado, por ocasião do aniversário do incidente. No entanto, os pesquisadores esclareceram que apenas apurarão 3 possíveis causas, todas relacionadas ao clima extremo. Foi um avalanche, bloco de neve compacto que caiu ou um furacão, resumiu o porta-voz do procurador-geral. No entanto, de acordo com Ash, às vezes até coisas que aparecem, ou melhor que parecem, desconcertantes, têm uma explicação sim. Por exemplo, a ausência da língua e dos olhos de 3 das vítimas, eles foram encontrados meses depois. Talvez os animais selvagens tenham comido, sugere ela. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.